É um prazer muito grande estar aqui para conversarmos sobre um tema tão importante, que é sobre a importância da teologia sobre as nossas vidas. Antes, queria poder orar junto com você, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Dentre todas as nossas rotinas, o cansaço da vida, a correria dos nossos afazeres, obrigado, Pai, porque mais uma semana vai terminando e podemos terminar fazendo algo tão importante, que é juntos podemos pensar sobre a Tua Palavra, podermos, ó Deus, ser impactados por aquilo que o Senhor tem nos revelado. Por isso, pedimos que nessa noite o Senhor nos dê a serenidade, a tranquilidade necessária para que possamos falar. E ao falar, possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. E ao ouvir a Tua voz, possamos ter a nossa vida também transformada. É assim que nós te pedimos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em estudar teologia, nós estamos falando sobre algo que deveria ser muito normal dentro do contexto das nossas comunidades e o contexto da nossa igreja. Algumas pessoas acham que fazer teologia é você estudar algo completamente fora do normal, estudar algo completamente inusitado, ou você gastar tempo em fazer algo que não traz muita contribuição para a nossa vida. Como se a teologia fosse um balde de água fria na nossa espiritualidade e como se a teologia tirasse um pouquinho o foco daquilo que realmente é importante, como evangelizar, como fazer missões, como orar, como fazer tantas coisas também importantes na nossa vida e na nossa vida com Deus. Mas eu gostaria de partir do pressuposto hoje que teologia não é algo distante de nós. Muito pelo contrário, é algo que todos nós fazemos em pequena ou em grande medida. Como nós fazemos isso? Em que ambientes nós fazemos isso? E para que nós fazemos isso? É o que nós vamos falar hoje. E amanhã de manhã nós vamos falar um pouquinho sobre o tema do livro que eu escrevi. Aliás, o livro está à venda lá embaixo, você pode adquirir. O que é teologia? Por que a teologia é importante para o desenvolvimento da igreja local? Imagine, vocês têm um privilégio de viver numa cidade litorânea e vocês sabem muito melhor do que eu, paulista, que vive, longe da praia e do mar. Temos uma serra que nos separa, que é a Serra do Mar, no contexto marítimo. Mas imagine você navegar. Você pega um barco e começa a navegar. O que você precisa para não perder as referências e você chegar em um lugar certo, sair do lugar certo, chegar no lugar certo? O que você precisa? Você precisa de instrumentos de navegação. E antigamente as pessoas basicamente tinham a bússola e as estrelas para se guiar. Já imaginou se colocar num mar desconhecido, sem nenhum tipo de referência de localização, ou você ser jogado em qualquer bairro populoso aqui no Rio e você não ter nem direção e nem sequer noção de onde você está, correndo todos os perigos que você pode correr estando perdido numa grande cidade? Assim é a nossa vida cristã quando não temos referências claras. Referências são coisas, ideias, conceitos e verdades que nós vemos, que nós contemplamos, para nós nos localizarmos de onde nós estamos, para onde devemos ir e quais são as rotas que nós precisamos pegar. A teologia, no contexto da nossa vida, é como se fosse esse mapa ou essas referências de localização geográfica. Então, teologia é algo muito importante. Teologia é o que nós fazemos constantemente. E é muito importante nós definirmos o que é teologia.
O que é teologia? Teologia é estudar? Sim, teologia é estudar. Mas teologia não é só estudar. Teologia também parte do nosso pensar. Qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de coisa que nós colocamos Deus como centro é um exercício teológico. Então a teologia não é o campo do saber só do pastor, não é só o campo do saber dos teólogos, não é só daqueles que gastam efetivamente muitos anos da sua vida para investir em um treinamento e uma capacitação robusta, que envolve conhecer muitas coisas, ler muitos livros. Mas teologia não é apenas ler livro, não é apenas falar sobre coisas difíceis. Teologia envolve qualquer atitude nossa em relação a Deus. Toda conclusão que nós chegamos a respeito de Deus é uma conclusão teológica. Por exemplo, Deus é bom, amém? Está aí, isso já é uma conclusão teológica. Que Deus é grande, certo? Amém? Mas quando você fala que Deus é grande, que grande você tem na cabeça? Deus é grande, mas de que tamanho? Faz aí, com a mão assim. Deus é grande de que tamanho? Cabe? Para criança você falaria, Deus é grande assim. Mas esse grande é apenas o quê? É apenas a minha maneira de expressar algo que Deus é. E tudo que eu falar sobre Deus vai ser perfeito ou vai ser apenas algo aproximado a respeito de Deus? Algo aproximado, porque quando nós falamos que Deus é grande, nós estamos falando que Deus na verdade é infinitamente grande, que Deus não tem limitação de espaço, que Deus não tem limitação de tamanho. Tudo que nós fazemos e falamos a respeito de Deus é um exercício teológico. Então não está em questão se você está ou não fazendo teologia. Diga para quem está ao seu lado, você faz teologia. Fala aí. Quando você faz teologia? Quando você fala sobre Deus, quando você pensa sobre Deus, quando você ensina sobre Deus. A questão não é se você faz ou não teologia. A questão é se você faz uma boa teologia ou uma teologia ruim. Essa é a diferença. E se for para fazer teologia, qual tipo de teologia nós temos que fazer? Uma teologia boa ou uma teologia ruim? Uma teologia boa, porque a teologia boa, governada pelas Sagradas Escrituras, é que nos trazem informações importantes de quem Deus é, o que Ele está fazendo, e a terceira coisa, o que nós temos a ver com tudo isso. O que Deus é, quem Deus é, o que Deus faz e o que nós temos a ver com isso. São essas as importantes informações que a teologia nos apresenta. Então tudo que nós fazemos aqui é um exercício teológico que está relacionado com todos os âmbitos da nossa vida. Teologia é pensar sobre Deus, é estudar sobre Deus. Mas a teologia também, ela não nasce da nossa cabeça. Nós pensamos com o nosso cérebro. E não tem problema nenhum você colocar o seu cérebro para funcionar, certo? Tem gente que tem a massa cinzenta, mas não gosta de usar. Deus te deu isso para você usar. Porque o crente fala assim, não, porque eu tenho que sentir com o coração, porque eu tenho que sentir um arrepio nas espinhas. Mas você também tem que pensar com o cérebro que Deus te deu. Você tem que raciocinar. Você é um ser racional, que é dotado de habilidades, de pensamento. Então colocar tudo à disposição de Deus é estudar sobre Deus, é se relacionar com Ele por meio, não daquilo que nasce de nós, mas por meio da palavra de Deus. Toda teologia nasce da nossa compreensão da palavra de Deus. Toda teologia nasce a partir da revelação da palavra de Deus. Porque Deus, Ele escolheu uma maneira para se revelar a nós, para nos conduzir à salvação. E essa única maneira está contida toda ela onde? Na Bíblia Sagrada. Agora, ler a Bíblia. Você está lá lendo a Bíblia Sagrada. Você está meditando sobre a Bíblia Sagrada. É um exercício teológico
E olha só o que a Bíblia fala sobre esse exercício. Abre lá no Salmo 1, Salmo 1. Salmo que com certeza você sabe de cor e salteado, você consegue memorizar plantando bananeira. Eu sei, porque aqui é uma igreja séria, não é? Você sabe. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse não é você, amém? Pelo contrário, aonde está a sua lei? Na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Meditar sobre a lei do Senhor de dia e de noite. Você medita com o quê? Com o seu cérebro? Sim. Com o seu coração? Sim. Com o seu corpo? Sim. Tudo é em torno da palavra de Deus. E nessa lei, medita quando? De dia e de noite. A teologia é importante para o crente? Lógico, por quê? Porque nós estamos meditando sobre a palavra de Deus a todo instante. Qualquer decisão que nós vamos tomar em função daquilo que Deus acha o correto. Muitas vezes, Deus não vai falar para você escolher A ou B. Deus te deu inteligência para você definir. Mas, se o A e o B forem coisas erradas, você sabe pela palavra de Deus que você não pode escolher nenhuma delas. Mas às vezes nós temos que escolher sobre duas coisas que não tem nenhum problema. Que as duas opções para Deus são válidas. O que você faz? Você pensa diante de Deus naquilo que vai ser melhor. Você coloca a sua cachola para como funcionar. Isso é fazer teologia. Ele é aquela pessoa que medita a lei do Senhor de dia e de noite. É como o quê? Árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. 3 dimensões da teologia que eu gostaria de conversar com vocês. Não é uma pregação, mas eu gostaria de conduzi-los a uma reflexão de por que a teologia é importante. Porque a teologia faz parte de 3 grandes domínios da nossa vida. Primeiro domínio da nossa vida, que é o domínio individual. A teologia faz bem para você. Porque se nós partirmos do pressuposto que a teologia é o esforço que nós temos de compreender a palavra de Deus, essa palavra de Deus atinge primeiro quem? O seu coração, a sua vida. Deus fala com você primeiro. João 17,3 diz que Jesus orou da seguinte forma: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos contato com essa única verdade que interessa, que Deus enviou o Seu Filho para a nossa salvação. O fundamento que nós precisamos para alicerçar a nossa vida não é outra coisa senão a palavra de Deus. Isso é para você individualmente. Se a sua vida não está firmada na rocha, qualquer coisa que você for construir vai ruir, e vai ruir rápido. Nós precisamos ser impactados pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é o quê? Inspirada, que saiu da boca de Deus, que foi inspirada em mais de 40 autores da palavra de Deus, foi transmitida até os nossos dias, para que hoje nós tivéssemos toda a palavra de Deus completa, e toda a revelação de Deus para a nossa salvação finalizada. Assim, como nós temos a palavra de Deus diante de nós, nós precisamos o quê? Ler, meditar, sermos impactados com a palavra de Deus. E não é apenas um exercício emocional. Nós não podemos separar as coisas. O racional e o
que é sentimental, o que é emocional. O racional esfria o crente, o emocional esquenta. Não, tudo isso tem que andar junto, porque Deus quer usar toda a dimensão do seu ser para falar com você. A teologia nos ajuda a termos um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Por quê? Porque pela palavra de Deus nós conhecemos quem Deus é. Pela palavra de Deus nós conhecemos o que Deus gosta, o que Deus ordena. Eu sei que você já teve uma época de apaixonado, certo? Certo? Diz que sim, vai, certo, né? Senão a sua esposa vai te bater em casa. Teve, né? Uma época de apaixonado. Quando você gosta de alguém, o que você quer fazer com aquela pessoa? Agradar. Mas para agradar você tem que fazer o quê? Conhecer as preferências daquela pessoa, certo? Certo. Quando eu comecei a namorar minha atual esposa, eu queria agradar. E eu fiquei sabendo que ela não gosta de receber flor. Foi a primeira vez que eu tive conhecimento de uma mulher que não gosta de receber flor, que é a minha esposa. Eu dei flor ou não dei flor? Lógico que não. Eu dei algo que ela disse que queria receber. Nosso relacionamento com Deus é também assim, porque nós nos relacionamos com um Deus que é um ser pessoal, que nos criou para a sua glória. Mas todas as informações daquilo que Deus deseja para nós estão contidas aonde? Nas Escrituras. E nós não temos como ter um relacionamento íntimo com Deus sem conhecer quem Deus é e o que Deus gosta de receber, sem cumprir os mandamentos de Deus, sem conhecer a sua vontade. Oséias 6,3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer. O que é isso? Isso é um esforço teológico. Quando você se coloca diante da palavra de Deus para conhecer a Deus, e você entende que Deus é amor, e você que entende que Deus é um Deus misericordioso, que Deus nos sustenta mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, que Deus nos abençoa em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus, que Deus, embora em meio ao sofrimento, nos estende a sua mão de graça. Conhecer esse Deus é um esforço teológico, porque abrange todas as faculdades da nossa vida. Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. E isso é uma aplicação direta da teologia para a nossa vida. Por que a teologia é importante? Porque ela intensifica o nosso amor por Deus. Porque amor para a gente é um mero sentimento, não é? Amor, né? É um negócio que você sente no coração. Mas, da mesma maneira que você sente no coração, no dia seguinte, por algum motivo, você pode deixar de sentir. Porque o amor, se for apenas um sentimento, se for a vazão apenas de uma emoção, está suscetível a todas as nossas alterações de humor, às vezes de hormônios, às vezes de qualquer circunstância. O amor que a Bíblia nos ensina a ter não é um amor baseado nas emoções, é um amor baseado na realidade total de quem Deus é. O amor que nos faz amarmos a Deus mesmo quando nós estamos naquela pior gripe. O amor que nos faz olhar para Deus como um Pai eterno mesmo quando nós estamos na pior das nossas existências. Um amor que não nos deixa perder as esperanças. Por quê? Porque Deus disse que estaria conosco até o fim. E onde nós sabemos? Por onde nós sabemos isso? Porque a Bíblia fala. A Bíblia também forma o nosso caráter. E isso é um ponto importante, porque tem gente que lê a Bíblia 500 vezes, mas não tem o caráter transformado. Porque a leitura da Bíblia foi apenas uma leitura mecânica. A teologia não é algo mecânico. A teologia é algo que brota do coração,
faz a mente convergir para a alma. Uma fé sem entendimento é uma fé frágil e facilmente desviada. Efésios 4,14, Paulo diz o seguinte: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro e levados por toda sorte, por todo vento de doutrina. A palavra de Deus, ela afirma os nossos passos. Se a teologia é o nosso esforço de compreendermos a Deus por meio da sua palavra, então a teologia nos ajuda a termos os nossos passos firmados, nos forma como homens e mulheres de Deus íntegros, que conseguem tomar as decisões certas na vida, que conseguem ficar distantes de coisas que fazem mal, que são pessoas maduras. E a maturidade cristã não tem a ver com a idade que você tem no RG. A maturidade tem a ver com o quanto de intimidade você tem com o Senhor por meio da sua palavra. Isso é teologia. Teologia não é ficar lendo livros e mais livros e mais livros, como se só isso bastasse, não. Teologia é fazer tudo isso, mas fazer tudo isso com um coração aquecido para Deus, querendo ouvir a voz de Deus. Quantos de nós estamos preocupados em fazer aquilo que Deus se agrada? Nós estamos preocupados em fazer aquilo que a gente quer fazer, não é? E a gente usa às vezes Deus como desculpa. A teologia transforma isso, muda o nosso caráter. Teologia é bom para você. E a teologia, no âmbito mais simples, é você simplesmente se colocar diante de Deus, diante da sua palavra, querer entender, querer viver, e nesse processo a sua vida vai pouco a pouco sendo transformada. Por quem? Pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Então não me venha dizer que teologia esfria o crente. Teologia aquece o crente. Sabe por quê? Porque a teologia é obra do Espírito no nosso coração. Ah, mas eu não sou tão erudito assim, eu só fiz o primário. Não importa, porque o mesmo Espírito que está em mim está em você também, confirmando a mesma palavra, uns com mais erudição, mas outros com a simplicidade, que às vezes é muito mais profunda do que aquela verborragia de palavras técnicas que ninguém consegue entender. Eu já vi muitas pessoas que sequer podiam ler, mas que tinham uma sabedoria tão grande diante de Deus, que entendiam a realidade de Deus. Mesmo pessoas que não sabiam ler a Bíblia direito, mas que quando liam com tanto afinco, com tanto coração, estavam tão interessadas em saber quem Deus era, o que Deus estava fazendo e qual que era o papel dela na missão de Deus, que independente de quantos títulos acadêmicos que você tenha ou deixa de ter, posição social, independente de tudo isso, Deus é poderoso para, por meio desse nosso esforço diante dele, transformar o meu coração. Meu coração. Mas não termina só com o seu coração. Porque nós não fomos chamados por Deus para sermos crentes egoístas. Para nós sermos crentes que pensam apenas no próprio conforto. Como se você fosse o centro de todo o universo. Porque tem crente assim, né? Vem na igreja e acha que a igreja tem que funcionar de acordo com as suas preferências. Ah, mas eu não gosto desse hino. E daí que você não gosta? E daí que você não gosta? O hino é para você ou é para Deus? Se é para Deus, mesmo se você não gosta, canta. Porque é assim que a gente faz. Porque na vida a gente faz o que a gente não tem preferência também. Isso é ser adulto, certo? Porque a teologia não é apenas para você. A teologia é para que você sirva a igreja. E nesse sentido, a teologia é essencial para a igreja local. Por quê? Porque a teologia
fortalece o povo de Deus por meio da pregação e do discipulado. Toda vez que um pastor está aqui na frente pregando a palavra de Deus, você está vendo o fruto de um grande exercício teológico. Você está ouvindo sobre Deus. O seu coração vai respondendo em obediência, para que você possa servir o próximo como a si mesmo, amar o próximo, olhar para o irmão que está do lado como alguém importante, cooperar com ele para que muitas pessoas lá fora possam ouvir a palavra do Senhor. Uma igreja sem teologia forte corre o risco de se tornar superficial, focada apenas em emoções passageiras e em programação. Igreja não é clube. Você quer programação variada? Vai para o clube, que você tem menos dor de cabeça, porque o clube vai dar aquilo que você quer receber. Igreja é um local em que o povo de Deus se reúne para juntos fazer um exercício de conhecer a Deus mais. E na medida em que nós conhecemos a Deus, nós respondemos à graça de Deus em amor e serviço. Se você está na igreja o tempo suficiente para saber o que você sabe e você não serve, tem alguma coisa errada aí. A teologia que você está fazendo, por mais que pareça piedosa, não está levando em lugar nenhum. Tem aquelas pessoas que falam assim: mas pastor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu acordo às 4 da manhã para orar, não com o Frei Gilson, mas para orar. Tudo bem, mas e aí? Você continua sendo ríspido com os irmãos, você continua querendo que tudo gire ao seu redor. Você está orando para quem? Para o Deus verdadeiro ou para o seu umbigo? A teologia calibra a vida da igreja. Faz com que a gente entenda por que a gente está aqui em grupo. Faz a gente entender por que a Igreja Batista Nova Betel existe. Para que a Igreja Batista Nova Betel existe? Para que várias igrejas reunidas aqui existem? Para que nós estamos fazendo um congresso como esse? Não é para você encher a barriga espiritual e ir para casa, como se nada tivesse acontecido. É para que isso possa florescer dentro da igreja. Além de fortalecer a pregação, por meio da proclamação, fortalece o discipulado. Jesus ensinou a ir e fazer discípulos em todas as nações. O que adianta evangelizar se você não pega esse novo convertido, senta junto dele e começa a dizer o que Deus quer dele, começa a ensinar como que é a vida. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Os irmãos todos têm responsabilidade diante de Deus, de mostrar o que é ser família para as crianças que estão nascendo agora, para os jovens que estão casando agora. Porque os jovens não têm referencial. Quem é o referencial que os jovens precisam ver? Vocês. E como que vocês vão ser esse referencial? Fazendo um bom exercício de prática teológica, de vivendo na sua família aquilo que a Bíblia diz ser o correto. Discipular, você pegar na mão de alguém fraco na fé e andar junto e ensinar o que é ser crente de verdade. É você visitar aquela pessoa que está passando por alguma tribulação e dizer: olha, eu também passei tudo isso, mas Deus me ajudou assim, assim, assado. Tudo isso, gente, é teologia, porque a teologia é todo o nosso esforço de compreendermos aquilo que Deus faz em nós e por meio de nós. A teologia dá direção para a igreja, dá rumo para a igreja. A teologia também guarda a igreja de heresias, de coisas erradas. Porque tem um monte de lugares que não pregam o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Pregam um evangelho que é mais
para vender do que para salvar. Prega um evangelho que privilegia o ibope do que o cuidado das pessoas. E como a igreja, como nós vamos ter uma balança equilibrada para avaliar aquilo que presta e aquilo que não presta para a gente, se não for pela palavra de Deus, e se não for essa avaliação por meio da palavra, que já é um exercício teológico. Veja, todos nós fazemos teologia, todos nós fazemos teologia. Um dia chegaram para mim e disseram: mas teologia faz mal para o crente, porque a teologia apaga o fervor do crente, a teologia faz o cara orar menos. Eu não sei onde o cara está aprendendo teologia para poder orar menos, só se for um terreiro de macumba, porque a verdadeira teologia faz orar mais. Mas a verdadeira teologia apaga o Espírito Santo. Aonde as pessoas estão aprendendo essa teologia? Porque a verdadeira teologia, que é você compreender e buscar compreender a palavra de Deus, faz com que o Espírito Santo use mais você. E nós precisamos tomar cuidado. Chegou a pessoa e falou: então a teologia esfria o crente. E o que eu respondi? Então, você está fazendo teologia quando está falando isso, porque você está fazendo uma declaração de fé, mas você está fazendo uma péssima teologia. A teologia, ela purifica a igreja de erros. Todos nós podemos errar, certo? Até os pastores podem falar uma besteira, podem errar. Você pode errar. A igreja pode tomar decisões erradas, mas o que traz a igreja de volta para o prumo? A palavra de Deus. Quantas heresias nós temos aí flutuando pelo ar? Muitas. No mundo de mídia social, pior ainda. Como você vai sobreviver a um lugar tão perigoso, a um campo minado de heresias, se a sua igreja promove uma educação cristã boa? Tem um púlpito saudável, tem irmãos e irmãs engajados em aprender a palavra de Deus, em ter formação, e não somente uma formação para ficar falando bonito, sem ter conteúdo e sem ter a vida transformada, mas uma formação piedosa. Aí essa igreja é uma igreja que ninguém consegue parar, é uma igreja que realmente faz diferença onde ela está. Jesus quer ver uma igreja que possa amar a palavra de Deus, que possa viver em função da palavra de Deus, possa caminhar em função da palavra de Deus, possa corrigir-se em função da própria palavra de Deus. Quando nossos ouvidos estão abertos para a palavra de Deus, aí nós saímos de um nível meramente individual, onde nossa integridade é formada, quando o nosso ser é refinado, passamos agora a trabalhar em conjunto como igreja. E aonde a igreja deve brilhar? Onde a igreja deve brilhar? No mundo. Queridos, nós já somos mais de 30% de evangélicos no Brasil. Tem alguma coisa errada, porque com 30% o Brasil tinha que ser um país muito melhor. Por que não é? É porque o problema está nos evangélicos, não está lá fora. Porque lá fora, com os ímpios, nós não temos nada para esperar. Você pega um cara que não conhece Jesus Cristo, qual que é a surpresa dele ser corrupto? Nenhuma. O cara não conhece Jesus, é pecador, é ímpio. Mas o que você diz de um cristão que faz essas coisas? Não dá surpresa? Pois é. Nós precisamos pensar muito sério qual que é a função da nossa igreja, a igreja como um todo no nosso mundo. Não é para dançar conforme a música do mundo, mas é para transformar o mundo.
Veja, qual que é o nível de transformação que a Igreja Batista Nova Betel gera nessa rua? Se a igreja deixasse de existir hoje, os vizinhos aqui notariam a diferença? Qual que é a importância dos nossos mais de 30% de evangélicos no Brasil? Se os evangélicos deixassem de existir, o Brasil sequer enxergaria que nós não estamos mais lá? E a teologia é uma ferramenta muito importante para que nós possamos servir o mundo, porque a Bíblia quer que nós também sirvamos o mundo, quer que nós possamos oferecer ao mundo um caminho melhor, perspectivas de esperança dentro de um contexto cada vez mais obscuro. Nosso exercício teológico oferece respostas ao mundo. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que nós precisamos dar razão à nossa fé. 1 de Pedro 3,15: Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todo que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Como que você dá esse testemunho? Tendo uma boa compreensão da palavra de Deus, certo? E o que é uma boa compreensão da palavra de Deus? É fazer teologia. É você ler a palavra de Deus, entender o que Deus quer para você. É você se sentir parte do projeto de Deus para o mundo. E é isso que nós somos. Nós somos agentes de transformação de Deus para esse mundo. Talvez nem eu nem você tenhamos o poder de sozinhos mudar o mundo inteiro. Mas juntos, cada um sendo fiel onde Deus colocou. Talvez você não esteja trabalhando no lugar dos sonhos. Talvez você não esteja trabalhando no lugar que você sempre quis trabalhar. Talvez você não esteja trabalhando no lugar onde você ganha muito. Talvez você não esteja trabalhando no lugar do seu conforto. Mas se Deus te colocou lá, é para que você lá faça a diferença. E como você faz a diferença? Vivendo aquilo que você aprendeu. Sendo porta-voz da palavra de Deus. E é aí que entra a história da teologia esfriar o crente. Sabe como? Porque a teologia esfria o crente sim, quando ela só fica no cérebro. Mas quando a teologia desce do cérebro, invade o coração e é espalhado para todos os nossos membros, não tem como a teologia esfriar o crente. Esse crente vira uma brasa viva, de tão quente que é. O problema é que a gente acha que a teologia é só ficar pensando sobre, fazer continha sobre Deus, ficar dando resposta pronta para debate. Não. Nós temos uma função maior nesse mundo. Se Deus te colocou aqui, é para que você no mundo possa ser o quê? Luz e sal. Onde você estiver. Mas, pastor, eu não conheço tanta gente. Também, então seja luz e sal para os 3 que você conhece bem. Ah, mas eu sou tão irrelevante. Então, dentro da sua irrelevância, que você acha que você é tão irrelevante, seja relevante. Uma boa teologia nos faz enxergar o nosso papel no mundo. A teologia não é apenas dentro ou para a igreja, mas molda como nós vemos tantos outros aspectos da vida. A teologia molda a nossa ética, o nosso trabalho, a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso papel como cidadão. A teologia nos ensina a votar certo, sabia? Porque não adianta votar errado e depois orar 4 anos pedindo para Deus tirar o cabra de lá.
Quem colocou foi você. Só se Deus fulminar com um raio. Deus pode fazer isso? Pode, tem muita gente orando por isso. Mas em dias normais, Deus não faz isso. Deus quer usar você. A teologia é algo muito mais relacionado com a nossa rotina do que você pode imaginar. Como você trata os seus filhos? Como você educa eles? Como você guarda as leis? Como você é um bom cidadão? Como você respeita as autoridades constituídas? Tudo isso são decisões que nós tomamos, tendo o nosso coração impulsionado ou não pela palavra de Deus. Isso é teologia na prática. Você ser fiel no seu casamento é um baita exercício teológico. Você dar a vida por quem você ama, também. Você aguentar os sofrimentos e a perseguição com resiliência e com esperança, também. Estamos num mar aberto, com muitas tempestades, com um barquinho, e a gente precisa de uma bússola para encontrar o rumo certo. Teologia nos ajuda a compreendermos o Deus que se revela pela palavra e encontrarmos em Jesus Cristo a pontinha da bússola a apontar para o caminho que nós precisamos ter ou tomar. A teologia é conhecer a Deus em sua palavra. A teologia é vital para a vida do cristão. Individualmente, pois, fortalece a sua fé. A teologia também é indispensável para a igreja, pois a igreja ela é guardada na verdade. Ela é incentivada a viver a missão de Deus. Mas também a teologia nos faz servir o mundo melhor. Nós estamos no mundo para brilhar no mundo, para ser a mão de Deus a mudar o mundo. E se nós não entendemos para qual direção Deus está querendo ir, aí a gente faz a coisa errada. Entender para qual direção Deus quer nos levar é fazer teologia. Eu não estou falando teologia apenas em termos, sabe? Aquelas discussões, né, de internet. O cara é calvinista ou era arminiano? É o nível mais básico de teologia isso daí. Ser calvinista é arminiano. Assim, vai visitar um preso na cadeia e vai perguntar para ele se ele é calvinista ou arminiano. Isso vai adiantar alguma coisa? Não. Então para de achar que teologia é só isso. Isso daí é a discussão mais ralé da teologia. Porque não adianta discutir todas essas coisas se você não vive a palavra de Deus. Certo? Não adianta você brigar com o outro, porque o outro é de outra igreja. Tá certo, tem igrejas que não prestam mesmo. Mas até essas pessoas a gente tem que fazer o quê? Amar e falar a verdade. Aquela pessoa que você tem diferença em termos de ideologia política. Virou um inferno o Brasil, né? Esse negócio de polarização. Gente, o crente está acima dessas coisas. Porque o evangelho é perfeito. O evangelho não é ideologia. E ideologia não é o evangelho. E quem entende isso? Só quem entende o coração de Deus e a palavra revelada na sua palavra. E a revelação revelada na palavra. Não estou falando que essas coisas não são importantes. Estou falando daquilo que é mais importante. Porque nós perdemos, às vezes, a oportunidade de tomarmos as decisões corretas, sem pensar naquilo que Deus acha ser o correto naquela situação. Então, cultive a teologia em sua vida devocional. Pense a respeito de Deus. Tente entender os propósitos de Deus para a sua vida.
Leia a Bíblia com fidelidade. Amanhã a gente vai falar sobre a Bíblia. Leia bons livros. Mas não fica só no nível da leitura, tenta viver isso, tenta aplicar. Valorize a pregação fiel e o ensino bíblico aqui na igreja. Viva a teologia no mundo, em resposta à graça de Deus em você. Porque Deus quer trabalhar em você, mas também quer trabalhar por meio de você. E quando nós fazemos isso, nós entendemos mais ou menos, um pouquinho, o que é a teologia, porque a teologia é tão importante para o desenvolvimento da igreja. Que Deus nos abençoe. Quero orar.